entrevista, Rodolfo Landim traz últimas atualizações da construção do novo estádio do Flamengo. O Flamengo se aproxima de ter o seu novo estádio, presidente? O Flamengo seria um estádio para 80 mil pessoas, presidente? Naquela região ali? Acho que daria um estádio para 80 mil pessoas pelos estudos que a gente fez até agora. Qual é a estimativa do custo desse projeto? A gente fala aí, quer dizer, depende do nível de acabamento que a gente vai ter, uma série de coisas. Mas assim, os primeiros números que a gente falava, algo entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Tem novidade chegando no Flamengo, novo reforço da Europa a caminho do Flamengo. Já tem, da Lazio, Flamengo, jogador. Marcos Antônio tem deixado muito claro o desejo dele, que é um desejo muito grande de vestir a camisa do Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês, sextou, e hoje vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo e do novo estádio do Flamengo. A realização, meus amigos, de todo torcedor flamenguista, a construção do novo estádio do Flamengo. O Rodolfo Landim deu uma entrevista importantíssima ao canal do nosso amigo João Guilherme e nós vamos aqui analisar, vamos reagir, vamos ver o que aconteceu, o que ele falou de importante sobre essa construção do novo estádio. Mas faz o seguinte, nação, chega aqui dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like e vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, da torcida, daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão malvadão, tá bom? Deixa o seu like e comenta aqui embaixo nos comentários qual cidade você assiste nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro? Você tá no Piauí, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Ceará, Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte? Escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, tá bom? E aí, comenta aí embaixo, você tá contente, você tá feliz com a construção do novo estádio do Flamengo? Escreva aí embaixo nos comentários. Vamos pro vídeo de hoje, tem também análise aí sobre o novo reforço do Flamengo. Marcos Antônio pode chegar a qualquer momento no Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do meu amigo João Guilherme, também do Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Olha, fãs de esportes, vamos lá então para esses números do Pedro nessa temporada. Em 30 jogos, 28 como titular, ele tem 22 gols, com 6 assistências, 28 participações em gols. É realmente uma fase muito artilheira do Pedro. Ele tá jogando demais, tomando conta da equipe, em lua de mel com a torcida, que era algo que a gente não via. André Kfouri, é o melhor momento da carreira do Pedro? Acho que a gente sim. Pode pensar em seleção brasileira, ele não tá na seleção, Pode. mas... Eu me surpreendi com a ausência dele na convocação. Eu achava que o Flamengo ia ceder jogadores para a seleção brasileira por causa do elenco que tem. Estou falando de Copa América, né? No momento que nós estamos vivendo agora. Mas acho que também as escolhas não são absurdas. O fato do Pedro não ir não significa um desserviço da atual comissão técnica da seleção brasileira ao nosso futebol. Mas eu imaginava que ele seria convocado e seria um grande problema para o Flamengo, porque ele é o jogador mais regular, ele é o jogador que está atuando em um alto nível mais regularmente nesse ano de 2024, em que parece que o Flamengo se acertou, mesmo que numa situação tão difícil quanto a que é a atual, com seus outros jogadores, os estrangeiros, todos nas suas seleções nacionais. Nós vamos ver como que eles vão voltar, em que condições, como que o Tite vai refazer o time que deu aquele espetáculo na goleada sobre o Vasco, porque o time atual, com esses jogadores cumpridores de papel na ausência dos demais, tem feito excelentes partidas, se não com brilho, mas com muita luta, muita briga para ganhar, e é o que tem acontecido. Agora, o Pedro é uma reserva de qualidade. Hoje o Pedro entra em campo, você não se surpreende com o que ele faz. Você espera que ele faça o que ele faz e ele tem entregado. Zupa, também quero que você fale do Pedro. Antes, eu queria colocar aqui as redes sociais do Flamengo falando sobre o Bruno Henrique. É mais um problema para o técnico Tite, porque foi descartada a possibilidade de uma fratura no pé, mas ele está assim com uma lesão. Olha, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou
exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT Ninho do Urubu, ou seja, não deve estar à disposição da próxima partida. Mais um problema para o técnico Tite. Então, aproveitando, né? É o Bruno Henrique, um problema para o Tite, mas tem o alento do Pedro nessa grande fase. E o Tite adora o Pedro, né? Gosta tanto que levou para a Copa do Mundo o Pedro, né? O Pedro foi para a Copa, o Gabriel não foi. O Pedro é um jogador muito inteligente para jogar, né? E ele entrega os gols que ele entrega, que a gente está vendo na atual temporada, mesmo nos momentos em que o Flamengo vivia uma fase ruim. O que o Flamengo tinha nos seus piores momentos era o Pedro jogando bem. E o que o Flamengo tem nos seus melhores momentos é o Pedro jogando ainda melhor, né? Então é o amadurecimento do jogador, é a sequência que ele tem como titular. E a gente já teve momentos em que o Gabriel era o titular incontestável e o Pedro entrava quando dava. A gente já teve disputa por posição, a gente já teve os dois como dupla e agora a gente vive o momento, e não só pela predileção do técnico, não é só porque o Tite prefere o Pedro, mas é porque o Pedro, desde antes de o Tite chegar, já estava no momento superior ao do Gabriel. Nesse momento, a gente já há alguns meses, a temporada inteira, a gente não vê disputa. O Pedro é o centroavante do Flamengo e faz por onde, e é o melhor centroavante do futebol brasileiro jogando aqui na temporada. Sem o Bruno Henrique, vamos ver como, e sem o Cebolinha, como que o Tite vai organizar esse time, porque tanto o Gabriel quanto o Luiz Araújo, que são o Luiz Araújo vem jogando como titular, mas são as opções disponíveis para o ataque, eles preferem jogar pela direita e não pela esquerda. Então alguém vai ter que jogar mais deslocado, ou o Tite vai encontrar alguma outra alternativa que a gente não bate de primeiro como a mais provável, mas talvez abra uma brecha para o Gabriel jogar mais minutos do que ele vinha jogando, até por todos os problemas que ele teve. Você está imaginando Pedro e Gabigol? Porque uma coisa é Gabigol no auge dizer eu não quero jogar nesta posição. Outra coisa é o Gabigol querendo entrar, querendo começar um jogo e falando, professor, me coloca aí onde tiver. Ele pode até eventualmente abrir o Lohan um pouco mais pela esquerda e deixar o Gabriel na do Lohan. O Tite usou o Gabriel em algumas das últimas oportunidades como esse ponta de lança por trás do Pedro, como um segundo atacante vindo por trás do Pedro, não vindo só pela direita na diagonal. Então talvez ele possa deslocar o Lohan para um lado, manter o Araújo do outro e permitir que o Gabriel flutue nas costas do Pedro por trás ali. Pode ser uma possibilidade, vamos ver como é que ele vai trabalhar. E aí, André, você acha que pode ter um Pedro Gabigol? Eu acho que só para circunstâncias. Acho que o Tite, mesmo numa situação em que ele está pressionado, não agora pela torcida, né? Não agora pelos resultados, mas por uma situação em que o Flamengo tem perdido muita gente, mais um jogador machucado, infelizmente, o Bruno Henrique agora, talvez o Tite pense em ideias, né? Ele tenha ideias que ele não perdia muito tempo se interessando por elas, mas eu não acho que vai chegar ao ponto de escalar dois centroavantes, mesmo que o Gabriel tope de novo fazer uma função diferente daquela que ele entende ser a que ele tem mais vocação para fazer. Eu nem acho que, independentemente do momento, o Gabriel vai solicitar, não, eu posso jogar, eu posso acomodar o Pedro de novo. Acho que ele não vai fazer isso, não. Na tua opinião, qual a melhor opção do Tite? O Pedro como centroavante de referência, o Gabriel como opção para quando o Flamengo precisar dele, o que nem sempre é uma realidade hoje. E você, Zupa, você faria desse jeito ou colocaria o Gabriel vindo por trás? Com os desfalques de hoje, sim, eu escalaria o Gabriel com os desfalques, jogando claro, como um ponta de lança ali, como um camisa 10, assim, aproveitando os vácuos que o Pedro gera no sistema defensivo. Mas depende dele estar disposto. Ah, sim, mas acho que ele estará, né? Será? Entre não jogar e jogar assim... As coisas mudam. E nem acho que é tão ruim para ele. Eu acho que tem mais espaço para jogar. Eu não acho que seja ruim para ele. Ele pode fazer vários papéis, como ele fez no time dirigido pelo Dorival, que hoje está na seleção brasileira. Eu só não sei se ele acha que é bom para ele. Se ele achar, quem sou eu para dizer que ele não deveria achar? Que essa semana veio a notícia, terreno desapropriado ali no gasômetro, que vai a leilão. O Flamengo se aproxima de ter o seu novo estádio, presidente? Acho que é um sonho antigo aqui de toda a torcida rubro-negra. A gente já vem trabalhando bastante em cima disso há algum tempo. Tentamos isso há cerca de uns 2 anos e meio atrás. Fizemos uma série de movimentos. A gente tinha escolhido aquele terreno ali do gasômetro por uma questão de logística, que ele é um local, acho, muito especial para se colocar
um estádio. A coisa mais difícil que tem é a gente realmente encontrar um ponto onde haja um fluxo de transporte público para que as pessoas possam ir aos jogos, né? O Maracanã é especial em relação a isso. Sim. E a gente não gostaria de perder isso com esse novo estádio. Se você for ver ali, tem a rodoviária na frente, você tem agora o Terminal Gentileza, que é o ponto final da linha de BRT e da linha de VLT. A gente está próximo ali do metrô e do trem, cerca de 1,4 km de distância. E a gente tem previsão de fazer interligação por metrô também, até o Terminal Gentileza, até ali em frente aonde vai ser a gente espera o nosso futuro estádio. Então, sim, com isso a gente teria, vamos dizer assim, uma integração ali, um nó de integração, vamos dizer assim, de todos os modais de transporte. Sim, sem dúvida. Agora, explicando para o público que tem muitas dúvidas ainda, a torcida está muito ansiosa, né, por esse momento, e todo mundo que acompanha o futebol quer saber detalhes. Por exemplo, o terreno foi desapropriado, presidente, e agora ele vai a leilão por asta pública, né? Explicando para o público o que seria isso, o que é esse leilão, como vai acontecer. Então, a gente, como eu falei, a gente já vem trabalhando há muito tempo, né, para demonstrar, vamos dizer assim, o lado positivo desse empreendimento, né? Então, a gente fez estudos mostrando o nível de valorização que a gente vai ter em volta ali, né, do estádio e tudo isso. E com isso a gente conseguiu convencer, vamos dizer assim, a prefeitura da importância desse... Desculpa aqui. Nada, fica à vontade. Desse estádio. E o quanto isso vai acarretar em termos de geração de empregos, de melhoria para aquela área, que é uma área onde a prefeitura criou o Porto Maravilha no passado, né? Ficou uma ideia bastante interessante, né? Toda vez que você faz uma cidade crescer para alguma outra área, você precisa criar toda uma infraestrutura viária, parte de saúde, de educação, tudo é novo ali para aquela área. E aquela não, é uma área já desenvolvida. Na verdade, o objetivo ali foi revitalizar uma área que estava meio abandonada no Rio de Janeiro. E a gente conseguindo convencer a eles disso, a gente também foi tentar a compra do terreno, mas na verdade a gente acabou encontrando um pouco de dificuldade de ter acesso a esse terreno, fruto de uma série de projetos que já existiam para aquela área lá. Com isso, a gente conseguiu convencer a prefeitura do quão importante isso seria, vamos dizer assim, para o desenvolvimento daquela região, e houve, vamos dizer assim, essa decisão do prefeito de, utilizando uma lei que parece que é uma lei muito recente, uma lei de janeiro desse ano, fazer a desapropriação para depois fazer um leilão por asta pública. A desapropriação foi feita e agora a gente está esperando, vamos dizer assim, os termos que vão ser publicados em relação a essa asta pública que a gente vai participar. E com uma série de obrigações, né? Teria que construir ali um estádio, centro de convenções, né? E toda essa parte ali de infraestrutura. Exatamente. Essa é a ideia. Mas assim, a gente tem que ver qual o tamanho do terreno que a gente vai ter, porque o terreno que foi desapropriado foi 86, 87 mil metros quadrados. Cabem algumas coisas ali, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que no entorno desse terreno, que existem vários outros terrenos, vai se abrir, vamos dizer assim, a oportunidade para a geração de vários outros negócios ali que vão passar a ser atrativos pela presença do estádio, ao exemplo do que aconteceu em vários outros estádios no mundo, né? Aconteceu em Wembley, aconteceu no Santiago Bernabéu, em vários outros locais no mundo. Ali um grande estacionamento, o prefeito Eduardo Paes chegou a falar num centro de convenções também. Isso, quando nós mostramos ao prefeito, né, o nosso projeto, quer dizer, além desse terreno, a gente visualizava que ali tem uma avenida que cruza, faz limite com o terreno, que é Dom Pedro ali. Do outro lado também tem um terreno que hoje pertence, eu acho que à SEDAI,
que é um local que a gente naturalmente entende que caberia ali um empreendimento comercial bastante grande, com shopping, ali com estacionamento para o estádio, tudo isso. Esse terreno não fez parte, vamos dizer assim, do processo de desapropriação agora. Sim. E certamente vai ser algo que vai ficar para que outros empreendedores aproveitam, vamos dizer assim, a presença do estádio ali. Chegou a notícia, a informação, de que o valor do terreno deve ficar na casa de 146 milhões até 176 milhões. É mais ou menos isso, presidente? Eu tenho que aguardar aí para ver o que vai ser definido, né? Mas assim, a lógica, se for exatamente isso, a gente tem que esperar para ver, é a seguinte, não faz muito tempo, o terminal Gentileza foi desapropriado pela prefeitura. Sim, também houve desapropriação ali. E se você for ver ali, acho que foi uma área de mais ou menos 16 ou 17 mil metros quadrados que tinham ali, exatamente na esquina ali da onde é esse terreno, onde a gente vai colocar o estádio, e consequentemente seria a área mais nobre, vamos dizer assim, mais valorizada desse grande terreno que a gente tem lá. E se a gente pegar e reajustar, vamos dizer assim, o valor que foi usado como referência pela prefeitura para desapropriação, mesmo aplicando aí um fator para corrigir a inflação ao longo desse período, você chegaria nesse valor mínimo que você falou aí. Sim. E se você e a gente tomou conhecimento de que o próprio fundo que é dono desse terreno hoje, que é um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, cujos cotistas acho que somos todos nós, porque isso aí é o fundo, o recurso é do FGTS, né? Contribuintes, exato. Contribuintes. Então, assim, se você for eles ingressaram, parece que na justiça, considerando que esse valor era pequeno e pedindo um valor mais alto. Então, se você considerar esse valor mais alto, chegaria a esse valor máximo que você falou. Então, daí que eu imagino que as pessoas falam que deveria ficar entre um e outro valor. O primeiro valor foi o valor atribuído pela própria prefeitura no processo de desapropriação. E o segundo valor seria o valor reclamado pelo fundo como valor justo para a desapropriação daquela que seria, vamos dizer assim, o pedaço mais valorizado do terreno. Então a gente não veria razão nenhuma para que fosse solicitado um valor maior do que esse para o resto do terreno. O fundo chegou a informar ao Flamengo o quanto queria pelo terreno ou não, presidente? Na verdade, nunca, porque a gente teve várias reuniões com os gestores do fundo, e toda vez que eles falavam conosco, eles não falavam apenas do terreno, eles falavam também do CEPAC, que na verdade é um potencial construtivo. A história é mais ou menos a seguinte: quando foi feito o Porto Maravilha, uma série de recursos foram necessários para que a gente tivesse, vamos dizer assim, a implosão ali do viaduto da perimetral, a construção daquele túnel, tudo isso. E se você fosse pegar pura e simplesmente os terrenos que existiam naquela região e o potencial construtivo que existia na época para lá, na verdade não existiria recurso suficiente da prefeitura para poder fazer isso. Então o que foi aprovado na época foi um crescimento de um potencial construtivo e a venda desse potencial construtivo para o fundo também. Então, além dos terrenos ali naquela área, o que esse fundo tem é um potencial construtivo para a construção de vários pavimentos, coisa que não existia na legislação anterior, e qualquer um que quiser construir alguma coisa lá vai precisar comprar esse potencial construtivo do fundo. E mais recentemente o que a gente soube foi que a prefeitura estendeu a área onde esse potencial construtivo poderia ser utilizado para toda a região de São Cristóvão, ou seja, auxiliando muito, vamos dizer assim, esse fundo para, com isso, poder utilizar esse potencial construtivo numa área muito maior. Perfeito. Presidente, a gente sabe que a partir de 2013, né, num trabalho de um grande grupo, né, que você é uma das lideranças desse grupo que reformulou
que mudou a história do Flamengo, que transformou o Flamengo num clube bilionário, hoje é o bilionário Flamengo. O Flamengo encontra-se numa situação financeira espetacular, né? Então a gente entra agora na área da finança. Para pagar esse primeiro valor que nós falamos aqui, entre 146 e 176 milhões, como o Flamengo pagará isso, presidente? Caixa. Eu tenho esse dinheiro em caixa. Presidente? Cash? Cash. A gente paga em cash. É isso. Olha só. O Flamengo está se preparando, João, assim, para isso. E a gente fez toda a nossa previsão orçamentária, tudo isso. A gente não terá problema nenhum de desembolsar esse valor para poder pagar por esse terreno. A gente sabe das dificuldades em que a grande maioria dos nossos clubes assim, que estão vivendo hoje aqui no Brasil, mas o Flamengo não tem esse problema. A gente tem uma administração financeira sólida lá no Flamengo e a gente tem condição de fazer isso. Então o Flamengo hoje já tem esse valor reservado para efetuar essa compra. Sim. Perfeito. Fala-se também do Morro da Viúva, dos apartamentos, que esse dinheiro também seria revertido para esse fim. Procede, presidente? Procede. Quando a gente pediu autorização para o Conselho Deliberativo para poder vender os apartamentos do Morro da Viúva, o Flamengo tem pouco mais de 40 apartamentos lá no Morro da Viúva, com uma avaliação, eu diria que em média perto de 3,5 milhões por cada unidade. A gente solicitou que todo o dinheiro que fosse utilizado, que fosse obtido através da venda desses imóveis fosse reinvestido em ativos para o Flamengo. Então, com isso a gente pode comprar o terreno do estádio, como também pode comprar terrenos e investir em construções e tal, para melhoria, por exemplo, do nosso centro de treinamento. A gente está encaminhando, por exemplo, agora para o Conselho a compra de mais um terreno. A gente já comprou um terreno para fazer mais 2 campos no CT e a gente está encaminhando agora a compra de mais um terreno. Para quem conhece o CT, a gente tem ali a área principal, da área de treinamento da equipe principal, tem o primeiro campo, que é o campo 1 na frente, o campo 2, e atrás do campo 2 tem um terreno exatamente com as dimensões para se fazer um bom campo, que é um terreno de 135 metros por 72, um campo tem 105 por 68, então assim, é exatamente mais um campo que a gente vai fazer ali. Então a gente está investindo todo esse dinheiro da venda desses imóveis em novos imóveis do Flamengo. Então, e ele não tem um carimbo direcionado para uma coisa ou outra, mas com certeza esse terreno ele na verdade vai ter um valor maior até do que todo o valor da venda dos imóveis. A gente vai precisar botar um pouco mais de dinheiro, mas obviamente para algo muito importante para a história, para o futuro da história do Flamengo e para a melhoria ainda mais das finanças do clube, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito, presidente. Você é presidente do Flamengo, clube mais popular do Brasil, né, e representa uma nação de 48 milhões de pessoas. Então, obviamente, quando o público soube, o presidente Rodolfo Landim vai no podcast Fala João, começaram a surgir muitas perguntas, né, na internet, curiosidades, e eu fiz aqui uma compilação, né, de dúvidas do torcedor, e uma das que mais apareceu, presidente, é a seguinte: você falou do dinheiro que o Flamengo já tem para dar para comprar o terreno agora no leilão. E em cima disso, um investimento total, presidente, para a construção do estádio do Flamengo. Seria um estádio para 80 mil pessoas, presidente, naquela região ali? Acho que daria um estádio para 80 mil pessoas pelos estudos que a gente fez até agora. A gente tem que levar em consideração alguns aspectos arquitetônicos, também avaliando aspectos de legislação. Nesse estudo de viabilidade que a gente fez, na verdade não foi nenhum estudo de engenharia básica, tá? Foi um estudo de viabilidade técnica e econômico, mas já levando em consideração algumas premissas. A gente tem que considerar, por exemplo, uma promessa que a gente tem para a torcida é que a gente vai ter uma área
em que a torcida vai assistir em pé atrás do gol. Então, Opa, teremos a geral no estádio do Flamengo? Teremos a geral na estádio do Flamengo, dos dois lados. Teremos dos dois lados. E um ingresso mais popular ali. Isso, essa é uma promessa que a gente teve e vai manter. E a gente vai fazer isso. Então o estádio do Flamengo terá o setor popular? Terá dois setores. Dois setores populares. Atrás dos gols, sendo que de um lado dos gols um pouco maior do que o do outro lado do estádio. E na verdade, assim, a gente espera arrecadar até mais, falando... porque se a gente compara, por exemplo, com o Maracanã, no Maracanã nós já saímos de 5 mil ingressos que já são cadeiras cativas que têm donos. Eu mesmo sou proprietário de 8. Assim, estou trabalhando contra mim, mas assim, eu tenho 8, assim, que são ingressos que o Flamengo acaba não ganhando nada. Então assim, se você for ver, a gente tem perdas muito grandes também no Maracanã, porque foi um estádio concebido na sua última reforma para a Copa do Mundo, onde as torcidas assistem os jogos juntos. Mas assim, você tem um regulamento das competições aqui no Brasil, onde você tem que reservar 10% dos ingressos para o visitante. Só que como o Flamengo, o Maracanã não foi concebido para isso, você tem que perder uma quantidade enorme de lugares para fazer a separação de torcidas, coisas como essa. Existem outros problemas, né? Camarotes e ingressos que a gente é obrigado a dar em troca da concessão, custos adicionais pela forma de operação de um estádio que não foi desenhado para que a gente possa atender a legislação específica que a gente tem aqui. Ou seja, existe uma série de otimizações que a gente vai poder fazer com o nosso estádio. E outra coisa, a gente vai desenhá-lo para que a gente possa ter produtos onde a gente tenha serviços agregados a esse produto, né? Ao ingresso, que esses sim são aqueles que vão trazer maior retorno para a gente. Tem muita gente que não se importaria de pagar até muito mais, desde que ela tivesse um pouco mais de conforto, que ele pudesse chegar no estádio, e é ali que a gente vai provavelmente ganhar bem mais. Não vai ser no ingresso mais popular da torcida que a gente precisa tanto para empurrar o time, né? Que é a nossa locomotiva e que empurra o time do Flamengo. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente podendo desenhar um estádio para poder atender aos diversos públicos que a gente tem, a gente vai transformar, vamos dizer assim, essas receitas de sócio-torcedor mais match day em algo muito maior do que o que a gente tem hoje. Pelo tamanho do terreno, 87 mil metros quadrados, um estádio para 80 mil pessoas, teria que ser um estádio bem vertical, bem alto. Inspiração em algum estádio específico no projeto, que você possa adiantar em detalhes para a gente? A gente tem um pouco Santiago lá... Bernabéu? Assim, o Santiago Bernabéu é um estádio bem vertical, para quem já teve a oportunidade de ir, mas ele é um estádio com assentos, todos com assentos, sim, né? Sim. Mas alguém já viu o estádio do Borussia Dortmund, né? E tal, você vai ver atrás do gol onde você tem a parede amarela, né? O Yellow Wall lá. Exato. E tal. A gente vai ter algo que é mais... por aí, presidente? É por aí. A gente vai jogar lá, vai ser um caldeirão. A muralha rubro-negra? A muralha rubro-negra. Vai ser caldeirão. Vai ter que... Vai ser um pouquinho mais difícil ainda do que no Maracanã jogar lá. Eu sei que a torcida do Maracanã, como disse o Gabigol, às vezes transforma aquilo no inferno para quem não está lá. Mas eu acho que a gente vai ter um estádio que vai ser muito mais propício para a gente poder mostrar a força da torcida. Esse estádio do Borussia, o Signal Iduna Park, né, Borussia Dortmund, é esse mesmo. Ele é uma inspiração? Ele é uma inspiração nesse aspecto da proximidade e da forma com que a gente quer colocar a torcida trabalhando no estádio. Ele Perfeito. Presidente, vamos voltar para a área, né, que financeira. É a sua especialidade, exatamente. Porque tudo isso que estamos falando tem um custo, já falamos ali do preço do leilão que será pago, cash, mas o investimento total. Qual é a estimativa do custo desse projeto? A gente fala aí, quer dizer, depende do nível de acabamento que a gente vai ter, uma série de coisas. Mas assim, os primeiros números que a gente falava, algo entre 1,5 e 2 bilhões de reais.
Se você hoje a gente está conversando com a prefeitura e eu fiquei feliz. Ontem mesmo eu vi o deputado Pedro Paulo reafirmando isso num vídeo que ele fez para todo mundo, de conversas que a gente tem tido com o prefeito. Para quem vem acompanhando o que tem acontecendo lá no Vasco, quer dizer, o Vasco tem um terreno lá que existia um potencial construtivo, mas que na verdade não vinha sendo usado e nem vai ser usado, porque você tem um campo de futebol lá, e o que o prefeito aprovou lá na Câmara dos Vereadores também, o que a gente sabe é um projeto onde você calcula esse potencial construtivo e permite que o Vasco utilize esses recursos para fazer uma reforma do futuro estádio dele, né? E a gente entrou com esse mesmo pleito junto à prefeitura. A gente falou, olha, nós temos lá a Gávea, nós temos um potencial construtivo lá na Gávea, pelo plano que a gente tem lá, isso é equivalente assim mais ou menos a 3,5 metros quadrados por cada metro quadrado que a gente tem lá na Gávea. Como a gente tem 70 mil metros quadrados lá na Gávea, isso daria lá 200 e tantos mil metros quadrados de construção. Hoje a gente deve ter uns 30 e poucos mil metros quadrados de construção na Gávea. A gente tem um plano, um projeto, que é a Gávea do Futuro, que a gente apresentou para o Conselho lá de Administração, onde a gente pretende fazer uma série de construções, hotéis temáticos e tudo isso no futuro na Gávea. Mas mesmo consumindo esses 40 mil metros quadrados, isso daria, vamos dizer assim, ainda um potencial construtivo para aquela área que bastante grande, que multiplicado por valor de mercado, nos daria aí entre perto de 500 a 600 milhões, que é mais ou menos o valor do que foi dado para o Vasco. Então, assim, isso é uma moeda que a gente poderia utilizar com incorporadores para poder negociar a construção do nosso estádio, dando isso em troca na construção do nosso estádio. Então essa é uma moeda que não está fazendo parte, vamos dizer assim, dessas primeiras ações que o prefeito está tomando, mas que publicamente ele já assumiu isso como compromisso, e fiquei muito feliz de ver o deputado Pedro Paulo, que está muito próximo dele, inclusive colocando isso num vídeo no dia de ontem e tal, que já está rodando aí pela internet aí. Gente, na boa, com todo respeito aos torcedores que estão caindo em cima do Tite, eu acho que o Tite errou em várias situações, em várias escolhas. Falei isso antes de a bola rolar lá no SBT, falei isso aqui também no canal Vene Casagrande, que a escolha dele por Vitor Hugo no time titular não era a melhor escolha. Vitor Hugo se tornou aquele coringa inverso ao Gerson. É o jogador que atua em várias posições, mas joga mal em todas as posições. Eu não consigo dizer para vocês qual é a função hoje, qual é a posição do Vitor Hugo. Se é volante, se é meio armador, se é atacante aberto pela ponta, se é atacante aberto pela ponta esquerda, se é centroavante. Gente, sempre que ele entra em determinada função, ele vem jogando mal. E o Tite errou. E o questionamento que eu faria ao Tite na entrevista coletiva é: por que não utilizar, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que na posição do Bruno Henrique, do Cebolinha, jogadores lesionados, rende mais do que o próprio Vitor Hugo. E a insistência dele em Vitor Hugo durante o jogo foi um dos erros do Tite. Mas o Tite também, e o Flamengo, vem enfrentando uma maratona de jogos diante de um cenário que, na minha opinião, a CBF, erra em tudo. O Flamengo em 6 jogos, foram 3 jogos, o Flamengo está cheio de desfalques, em 6 dias, 3 jogos, e cheio de desfalques por conta de Copa América, convocação. Era para o campeonato ter parado, mas não parou, e o desgaste veio, ficou nítido. O Lohan estava visivelmente desgastado, Ayrton Lucas visivelmente desgastado, o Léo Ortiz exausto em campo. Isso obviamente pesa, gente. O próprio Tite falou isso na entrevista coletiva. Quero mencionar a grande partida do Rossi, embora o Flamengo tenha perdido, mas o goleiro fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Fez altas defesas difíceis. Ele conseguiu fazer com que o empate quase viesse. Quando eu fui elogiar ele no finalzinho, acabou que o Juventude fez o segundo gol. E outro ponto que eu quero chamar a atenção: o Gabigol, de fato, está fora dos planos do Tite, né? Porque o Gabigol, pelo visto, se tornou a quinta opção no ataque do Flamengo.
Eu acho que ele poderia ter encaixado o Gabigol em determinado momento ali, antes mesmo do tempo que ele colocou o Gabigol. O Gabigol poderia ter mais minutagem. Esquece, no lugar do Pedro, esquece. O Pedro vive uma fase, gente, absurda. O cara chegou a 23 gols em 31 jogos na temporada. É assustador o que o Pedro veio fazendo. Mas eu acho que o Gabigol poderia ser encaixado ali em determinado momento do setor ofensivo. Ele tentou o Vitor Hugo, por que não tentar o Gabigol? Isso, obviamente, a informação com um pouco de opinião, é muito mais um recado do Tite ao Gabigol: eu não vou te usar. Você pode procurar outro clube, porque aqui você não vai ser muito utilizado. E é óbvio que alguns clubes vão sondar, é óbvio que o empresário dele, que trabalha para ele para isso, já está buscando outra situação, está claro. Não vê quem não quer. A relação Flamengo e Gabigol vive os últimos dias. O adiamento do julgamento dele só adiou a decisão do futuro dele. A verdade é essa. E um clube que está interessado é o Palmeiras, segundo a imprensa paulista, e segundo o site Nosso Palestra, um site especializado em notícias do Palmeiras, Abel apoia Gabigol no Palmeiras, mas aliados de Leila contestam. O Alviverde monitora o ídolo do Flamengo e já tem um ok do técnico português que gosta das características de Gabigol e entende que ele agregaria muito ao elenco. Por outro lado, conselheiros próximos à presidente Leila Pereira desaprovam a contratação por alguns motivos, entre eles o histórico de provocações de Gabigol ao Verdão. O Palmeiras adota cautela, mas já deixou claro ao staff do atacante que tem interesse em abrir negociações. Além do Palmeiras, eu cravo, sem medo de errar: o Cruzeiro vai forte no Gabigol. Isso eu cravo porque uma pessoa da diretoria do Cruzeiro me garantiu: Vene, o Pedrinho, o novo presidente da SAF, o novo dono da SAF do Cruzeiro, gosta demais do Gabigol. Sempre gostou do Gabigol. E ele está enxergando, nesse momento, a melhor possibilidade de contratar Gabigol. Ou vocês têm dúvidas que ele, de fato, não vai oferecer uma boa grana ao Gabigol? Gente, eles iam pagar ao Dudu 4 anos de contrato, 2,5 milhões de salário durante pelo menos 4 anos de contrato. Um jogador que recém voltou de uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia. O Gabigol vive um péssimo momento fisicamente, taticamente, tecnicamente? Sim, mas é óbvio que seria uma contratação que chamaria atenção, e muito, em qualquer clube brasileiro ou no exterior também. Então, Palmeiras e Cruzeiro, certamente. O Palmeiras, eu não vou dizer certamente, porque é uma informação do site Nosso Palestra, mas o Cruzeiro, eu cravo, sem medo de errar, que vai forte no Gabigol após o resultado do julgamento dele, que ainda não tem data para acontecer. Hugo Souza aguarda apenas finalização aí da troca de documentos entre Flamengo e Corinthians para poder viajar, se apresentar ao Corinthians. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Hugo Souza, ele se destacou no Flamengo, mas depois ele não teve, pelo menos na minha visão, uma força mental para saber lidar com as cobranças da torcida do Flamengo. Lá no Corinthians, ele vai ter que ter esse lado mental, essa força mental. O Corinthians vive um momento terrível, gente. Tá na parte de baixo da tabela, tá devendo. Olha só, saiu a notícia hoje que a FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas, o meio argentino. O valor da indenização é o que o Rojas teria recebido até o fim do contrato com o Corinthians, que ia até junho de 2027. A FIFA poderia ter imposto um transfer ban ao Corinthians, mas ainda não fez isso. O clube tem 45 dias para pagar 40 milhões de reais ou recorrer ao CAS. Se não fizer nenhum dos dois, ficará impedido de contratar jogadores por 3 janelas ou até pagar a dívida. Além disso, hoje, quinta-feira, teve invasão séria no CT do Corinthians, torcida invadindo, quebrando coisa. Gente, é uma pressão muito grande. Você que é torcedor do Flamengo, enfim, Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. É muito grande a pressão. E o Hugo Souza precisará ter força mental para saber lidar com essa cobrança. Para finalizarmos o nosso vídeo aqui, galera, atualização sobre Marcos Antônio. Já tem, da Lazio, do Flamengo, jogador. O que está acontecendo agora? Eles estão debatendo, por exemplo, forma de pagamento que o Flamengo teria que fazer caso o Marcos Antônio cumpra as metas estabelecidas e se torne uma obrigação de compra, ou caso não seja uma obrigação de
de compra, se ele não bate as metas e o Flamengo quiser comprar, optando pela opção de compra, como que seria essa forma de pagamento? São detalhes, são ajustes. E a informação que eu tenho, a Marcos Braz tem mantido contato direto com Marcos Antônio. Marcos Antônio tem deixado muito claro o desejo dele, que é um desejo muito grande de vestir a camisa do Flamengo. Para ele seria um sonho. Ele sempre deixou isso claro para a diretoria do Flamengo. No caso, para o Marcos Braz, quem está no comando dessa negociação junto com os representantes do atleta. Mas a Lazio já deu ok, questão de ajustes ali. O que eu posso dizer para vocês é, na minha visão, conhecendo aí mercado da bola, acompanhando muito bastidores de negociação, eu acho que é questão de tempo para o Flamengo acertar a contratação desse atleta, até porque nos bastidores do Flamengo já tratam até, já conversam sobre anúncio, essas coisas. Então, galera, questão de tempo, pelo menos na minha visão, para o Flamengo acertar a contratação do Marcos Antônio junto ao Lazio por empréstimo, e seria um empréstimo de 1 ano. O Flamengo até tentou 18 meses, mas a Lazio não gostou muito, porque seria o retorno dele, caso ele não ficasse no Flamengo de maneira definitiva após o empréstimo, seria em janeiro, o que não é na janela de transferência ideal para os clubes europeus retornar, pegar de volta um jogador assim no meio da temporada. Então seria um empréstimo de 12 meses, ou seja, começando agora no meio de 2024, indo até o meio de 2025. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, o novo estádio do Mengão e também do possível reforço que pode chegar a qualquer momento no Flamengo, Marcos Antônio. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários aí embaixo o que você achou dessa negociação, Marcos Antônio, um bom jogador. Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Na minha opinião, vai agregar muito o Flamengo. O Flamengo precisa aí de reforços, principalmente porque nesse momento o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil. O Flamengo precisa de reforço para poder disputar e tentar ganhar essas 3 competições. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, dê aquela moral aqui pro nosso canal. A gente faz aquele combinado, eu sempre trago as notícias do Mengão para vocês e você sempre deixa aquele like aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.